Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Estamos hoje com uma convidada que é muito querida, uma convidada que tem trabalhado fortemente para ajudar as pessoas, não só a resolver o seu problema de saúde, mas também a própria sociedade a entender que problema de saúde é esse. A nossa convidada chama-se Márcia Rachid. Ela é médica, ela tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias, se formou em 1900 e entrou em 79 no Gafré, e se formou em 1982, na mesma universidade onde eu me formei 4 anos antes, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é carinhosamente chamada de Unirio. Então a gente hoje trouxe a Márcia Rachid para conversar sobre um tema muito importante em termos de saúde pública e que nós fizemos um programa recente sobre o mesmo tema, que foi no dia... Existe o Dia Mundial de Conscientização do HIV/AIDS, e é dia 1º de dezembro, e nós fizemos um programa no dia 3 e trouxemos aqui o presidente de um grupo da sociedade civil chamado Grupo pela Vida Niterói. A Márcia Rachid é cofundadora de um grupo nos mesmos moldes, que eu acho que até anterior, né, chamado Grupo pela Vida Rio. Então, antes da gente iniciar o programa, já iniciando, mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria, Márcia, que você falasse um pouquinho de você. Quer dizer, a gente já, como eu disse, se formou na mesma escola e você acabou fazendo uma opção diferente da minha. Eu fui fazer uma especialização em pneumologia, depois endoscopia respiratória, e você optou pelas doenças infecciosas de uma forma geral. E acabou sendo essa brilhante profissional que você é hoje. Mas o que te levou a escolher esse rumo na carreira lá atrás, lá na final da década de 70? Eu diria que foi quase um acaso, porque você lembra bem como era ou como é o Gafré, aqueles 2 corredores, as pessoas chegando ali, e eu no ambulatório na época de imunologia. Eu Sim. fazia pós-graduação em imunologia. Com Cláudio, como é que é o nome dele? Agora acabou. Na época era o chefe da 10ª enfermaria, Isso. Carlos Alberto. Carlos Alberto. E no ambulatório... Moraes de Sá. E no ambulatório tinha o Fernando Sion. Fernando Sion, meu parceirão, meu amigo, infelizmente nos deixou. Né? Os dois. E na época, os pacientes chegavam indo ao ambulatório de imunologia porque tinham alguma alteração imunológica que ninguém sabia o quê, porque não tinha teste no Brasil. Eu sou pré-teste. Os primeiros testes realizados no Brasil foram em torno de 85, 86, na Fiocruz, a gente já participando, quer dizer, o Gafré já participando desses primeiros testes, levando sangue dos pacientes do Gafré à Fiocruz por contatos. Porém, eu estou falando de 83, 84, porque eu terminei em 82 e fiquei no ambulatório de imunologia, onde eu já fazia como se fosse um estágio. A gente fazia durante a universidade, nós passávamos por vários ambulatórios. Isso. E eu passei por esse ambulatório e fiquei. E eu só fui fazer mestrado depois em doenças infecciosas na UFRJ. Isso. Quase que por vontade própria de ter esse título, porque não fazia muita diferença naquele início. No mundo inteiro, os médicos são de diferentes especialidades. Sim. Não são assim. Se você for observar grandes nomes que atendem ou atenderam, porque muitos já não estão aqui, pessoas que vivem com HIV, tem oncologista, Sim. pneumologista, clínico geral, imunologista,
de tudo, inclusive assim, dermatologistas no mundo inteiro. Inclusive os grupos, por exemplo, da Johns Hopkins, quando nós vamos olhar, são pessoas de diversas especialidades. Por quê? Tem uma explicação. Primeiro que era uma doença nova. Tinham alguns artigos, não existia aquela doença no livro. Eram artigos que falavam de uma deficiência imunológica, por isso que eles acabaram indo parar na imunologia no Gafré. Na UERJ já não foi assim, na UFRJ também não, mas na Unirio foi. E em vários lugares do mundo, como esse exemplo que eu dei, nos Estados Unidos, eles iam também parar em hospitais universitários. Só que eu queria aproveitar que eu falei, que eu voltei lá atrás, falar de uma situação que deveria ser lembrada e as pessoas fazem questão de esquecer. Os primeiros casos foram em 1981. Sim. E em 1983, quando o vírus foi descoberto, e aí o real local de descoberta do vírus, de identificação do vírus foi na França, no grupo do Luc Montagnier, porque teve uma briga se foi o Robert Gallo nos Estados Unidos, mas o real pesquisador que identificou, o Luc Montagnier, na verdade, é a Barré-Sinoussi, porque é aquela coisa, ele era o chefe, então ficou no nome dele. Mas em 1983, quando eles identificaram o vírus, já se sabia que o vírus era transmitido das formas que são as conhecidas até hoje. Não é por contato social, não é por transmissão aérea, não é por contato porque alguém colocou a mão em alguma superfície. Sempre foi, desde 1983, muito evidente que era por sangue, por secreções, especialmente na relação sexual, e não por saliva, por beijo, nada disso. Então, de onde vem toda essa loucura? É a fantasia criada pela sociedade que, lamentavelmente, chega até os dias de hoje, mais de 40 anos depois da descrição do primeiro caso, que justifica tanto preconceito. Porque é uma desinformação absurda que a gente não consegue vencer. Eu tenho por hábito pedir para os convidados do programa darem o título do programa que eles vão participar, né? Então eu fiz esse pedido a você durante a semana e você me sugeriu o título do programa como sendo HIV, até por que ainda o preconceito, né? Então, retomando essa sua fala final agora, fala um pouco desse incômodo que você sente com a questão de ainda haver estigma e ainda haver preconceito para uma doença que já tem mais de 40 anos, né? Você mencionou aí 1981. Isso. Nós já estamos em 2023, né? Então já estão 42 anos que a gente convive com esse vírus. Fala um pouco desse seu incômodo. O que você identifica que você está chamando, e colocamos o título do programa como preconceito? Onde esse preconceito aparece? Eu queria destacar duas situações que se misturam. Tem um preconceito real em relação ao viés que nós temos, que eu posso explicar já, da população LGBT, especialmente pessoas trans, travestis, quer dizer, uma situação do preconceito social que existe pré-infecção, não tem nenhuma relação com HIV, e sim um preconceito da sociedade frente a essa comunidade. E aí vem as interseccionalidades. Quando isso tudo se mistura, você vai vendo e até entende por que nós temos ainda cerca de 10 mil pessoas que morrem por AIDS por ano no Brasil. Isso é muito grave. E quando nós vamos olhar essas pessoas, são pessoas negras, pobres, muitas são dessa comunidade LGBT, QIA, aí tudo bem.
eu queria destacar que muitas são travestis e trans, então, assim, pessoas que previamente são vulnerabilizadas, eu nem uso a palavra vulneráveis, elas são vulnerabilizadas pela sociedade. Então, elas não têm o mesmo acesso, isso é real, elas não têm o mesmo acesso nem à informação, nem ao serviço de saúde. E o exemplo clássico é aquela situação em que por exemplo, assim, vamos falar de uma situação bem real que acontece e essas queixas chegam ao Grupo Pela Vida, que nós temos assessoria jurídica gratuita. O Pela Vida Rio é o primeiro grupo, o segundo é o Pela Vida Niterói, depois tem o Pela Vida São Paulo. Eles não têm relação entre si, eles foram criados em momentos distintos. O nome foi, na época, autorizado pelo Herbert Daniel, que é o verdadeiro idealizador e fundador do Pela Vida, original. Então, voltando, uma travesti, ela chega a uma unidade de saúde, se ela sofre preconceito, se ela sofre discriminação, ela não retorna. Se o nome social não é respeitado, ela não retorna. Se ela é chamada pelo nome civil, pelo nome que está no registro civil, ela não retorna. Isso é uma situação. Já volto aqui. Vamos para outro lado, especificamente do HIV. Eu tenho hoje várias senhoras de mais de 80 anos, que eu trato há mais de 30, quase 40, porque eu tenho 40 anos de profissão, que não falam sobre HIV. Elas não comentam com ninguém. A família sabe, às vezes o marido já morreu há muitos anos. São senhoras de 80 anos soropositivas. Que vivem com HIV. Então, por exemplo, o marido morreu, era o único parceiro, aquela pessoa foi realmente infectada pelo marido, e os filhos adultos apoiam a mãe, frequentam a consulta, vão com a mãe fazer os exames, atualmente, porque é uma senhora de mais de 80 anos. Porém, mas ninguém sabe, isso não é uma pessoa, isso são várias. Coincidentemente, essa semana, eu participei de um vídeo que falava sobre preconceito e recebi uma mensagem no Instagram, uma pessoa contando que foi discriminada. Essa história tem 20 anos, segundo o relato, que foi discriminada no momento que ela chega à unidade de saúde. E uma discriminação velada, ou seja, o próprio profissional tem medo da pessoa que chega com HIV. Então, o que eu quero separar é, independentemente da questão ligada à sexualidade ou como eu falei antes, não importa, não é a orientação sexual, não é a sexualidade, é a própria infecção pelo HIV, que mesmo com 42 anos, as pessoas não têm informação, que não tem transmissão social. É inacreditável isso. Tem um relato que eu gosto de... Define bem, para ficar bem claro, o que você chama de transmissão social. Não tem transmissão. A gente como eu falei antes, a gente tem certeza absoluta que o vírus é transmitido por sangue e por contato sexual e por aleitamento. Se essa mãe não se trata, porque tem estudos hoje sendo feitos que comprovam que uma pessoa que vive com HIV e tem carga indetectável, e a gente dá um prazo em torno de 6 meses por segurança, ela deixa de transmitir o vírus. Então, ela pode se relacionar sexualmente sem preservativo, ela pode ter seus próprios filhos. Porém, quando é a própria mulher que vive com HIV, ainda não está liberado o aleitamento oficialmente, porque ainda não tem estudos robustos. Então, isso ainda não está liberado para o aleitamento. Então, o aleitamento de uma pessoa que vive com HIV ainda não está liberado, porque é uma forma de transmissão via relação sexual e transfusão sanguínea, porque pode ocorrer, embora hoje nós sabemos que o sangue é controlado. Quais são as outras maneiras? Não são. E eu já fui convidada a ir embora de um consultório, isso lá em 86, que eu falei com um colega médico que, mesmo que ele estudasse o assunto e aprendesse que o meu paciente não ia transmitir pela cadeira, porque ele falou que meu paciente sentava na mesma cadeira que o paciente dele e que ele gostaria que eu fosse embora.
que eu não teria mais condição de trabalhar ali. Porque eu escutei isso. Eu queria que você saísse da minha sala porque o seu paciente senta na mesma cadeira que o meu. Como se ele pudesse adivinhar se os pacientes dele tinham ou não HIV. É muito complicado, porque é uma fantasia criada. A pessoa tem o preconceito, o nome já diz, é um conceito pré-estabelecido, baseado em nada muitas vezes. Não tem fundamento. Não, eu acho que existe uma série, nós estamos falando aqui do preconceito contra o vírus e contra questões ligadas à sexualidade, e também ao uso de drogas. Também existe muito preconceito contra o usuário de droga, que também fica em risco, né, de contração de HIV. Por causa do sangue. Mas, por exemplo, eu ontem estava vendo, eu sou apaixonado por uma série antiquíssima chamada Monk, né, um detetive que tem toque, tem várias questões psíquicas, e ele tem muito medo das coisas. Ele quando cumprimenta alguém, a assistente que fica com ele tem que dar um lenço para ele passar na mão. E ontem, o episódio de ontem, que é de 2007 mais ou menos, que eu estou revendo a série, foi sobre hanseníase. E aí todo o episódio fala do medo das pessoas em relação ao paciente, que na verdade era uma ficção, né? Então, na verdade, o paciente estava fingindo, mas um médico disse ao Monk e à secretária dele que ele tinha tratado hanseníase não sei quantos anos antes, por isso que ele virou infectologista, porque ele ficou muito preocupado. Então, ele tinha tido hanseníase há, 15 anos antes, mas antes disso, a assistente do detetive tinha se encantado com o médico e tinham dado uma saída, e nessa saída ela deu um beijo nele e ele nela, e no desenrolar da coisa ele contou que tinha tido hanseníase há 15 anos atrás. A menina, que não é o Monk tem esse medroso, a menina começou, primeiro que acabou ali o encontro, depois ela foi para casa, até detergente ela botou na boca e cuspia e botava mais detergente. Foi um filme inteiro sobre o preconceito e sobre o desconhecimento. A minha área de pneumologia, eu tenho uma vivência, talvez a maior vivência na minha vida, seja com a tuberculose, e que também esse estigma está presente. Eu tenho, por exemplo, eu atendi no Hospital de Curicica 36 anos. Trabalhei 36 anos lá e 36 anos com tuberculose também. E eu me lembro de pacientes que estavam no ambulatório, o paciente saía, acabava a consulta, e uma outra paciente entrou e não sentou. Aí eu perguntei, você não vai sentar para a gente conversar? Ah, não, mas é porque aí eu senti que ela não sentou porque o anterior tinha a doença que ela tinha também, né? Quer dizer, são umas coisas, mas você mencionou, como é que eu vou dizer? Eu acho que são estigmas e preconceitos por motivos diferentes, né? Sim. Por exemplo, a tuberculose, ela carrega nela uma história de fatalidade, né? Ela já foi chamada de peste branca por causa da palidez das pessoas, pela anemia. E ela efetivamente, naquela época que não existia tratamento, é bom que a gente frise, né? Morreu muita gente, né? Dizem que metade da população da Europa. E é uma doença muito antiga, já descoberta na múmia de um Homo erectus, uma espécie anterior a Homo sapiens. Mas as pessoas associam ainda muito a tuberculose à morte. Então eu fiz uma pesquisa com os meus pacientes lá do Curicica, na época, e perguntava a eles assim, ao final da consulta, em onde o diagnóstico era dado: o que você sentiu quando eu te disse que a sua doença estava confirmada e que era tuberculose? Ela disse assim: a primeira coisa que eu pensei é que eu vou morrer. E como é que vão ficar meus filhos? Como é que minha mãe, sou eu que cuido da minha mãe, eu vou morrer. Ou seja, isso não tem muito tempo, acho que isso talvez não tenha mudado. Existe uma associação entre tuberculose e morte. Uma outra associação é entre tuberculose e o nível social, como se fosse uma doença de pessoas não só vulneráveis ou vulnerabilizadas também,
mas também de pessoas de classe, uma questão de classe, né? É como se eu não pudesse ter tuberculose porque eu sou de outra classe. Como é que eu vou ter uma doença de classe inferior? É verdade. A hanseníase tem outros preconceitos também que justificam, né? Você acha que a questão do HIV e esse estigma, ele se apoia basicamente nessas questões sociais também? São pessoas que estão à margem do que é o normal, entre aspas, grandes aspas. Como é que você vê esse estigma específico? As pessoas pensam na morte ainda? O tempo todo. Também, né? Até hoje. E é estranho porque todo mundo sabe que tem tratamento. E o tratamento funciona. Ele é totalmente eficaz. Só que na hora que a pessoa recebe o diagnóstico, a primeira coisa que vem à cabeça é a morte. É a primeira coisa, sempre. Eles falam isso o tempo todo, especialmente que tem um predomínio em jovens. Hoje, apesar de que alguns falam, não, tem predomínio em pessoas de mais idade, por causa que aumentou a facilidade para as pessoas se relacionarem sexualmente, sim, mas tem um predomínio em jovens. Se você olhar a faixa etária, em torno de 16 ou 15 anos até 20 e poucos anos, 24 anos. E aí, imediatamente eles pensam, eu vou morrer. E vou morrer amanhã. Semana que vem eu estou morto. É muito estranho, porque continua essa associação de AIDS e morte. E aí você tem que desconstruir essa relação. E aí depois vem as outras, que tem a ver com tudo isso que nós falamos, que é... Agora vão saber que eu sou gay, por exemplo. Ou então, se eu não sou gay, vão achar que eu sou. É muito estranho. Eu tenho vários pacientes que não são e falam assim, não, o pior dessa história é que eu não sou gay e pensam que eu sou. Eu falo, e o que os outros têm com isso? Ah, é porque você não entende, mas é muito incômodo isso. Então, são vários preconceitos. E tem isso que eu acabei de falar, por isso que eu justifiquei com a história da pessoa do sexo feminino com mais idade, que motivo levaria essa pessoa a ter vergonha, aspas aí, ou se sentir culpada por uma doença que, primeiro que acho que doença não tem culpado. Eu sempre falo isso, eu repito isso, é com aquela frase clássica do ditado popular que doença não dá imposto. Doença não dá imposto, ninguém tem que ser culpado, independentemente da forma, porque antigamente, eu cheguei lá nos anos 80 e joguei o antigamente, existia isso, quem se infectava por sangue, ou por transfusão, ou a própria história dos hemofílicos, eram os coitadinhos. E quem se infectava por sexo eram os culpados. Então, você desconstruir isso também não é fácil. Então, você atender um jovem de 25 anos que se infectou por relação sexual, você tem que quase que provar para ele que ele não tem culpa de ter se infectado, que ele é um jovem que tem direito de se relacionar sexualmente, que é normal se relacionar sexualmente, que se proteger ou não se proteger do ponto de vista de preservativo é uma realidade, porque os jovens hoje não usam preservativo. Aí vou aproveitar esse momento para falar que existem outras estratégias de prevenção, que nós chamamos de prevenção combinada, que o Ministério da Saúde já há alguns anos fez é um diagrama, é como se fosse assim, eles chamam de mandala da prevenção, que fala das vacinas para hepatite B e A, que as pessoas não tomam, não sabem nem que existem. A A só tem na Fiocruz, aqui no Rio, na Fiocruz e no Rocha Maia, porque são os centros de referência imunobiológicos especiais, mas a B tem nos postos de saúde e as pessoas não sabem nem que existem. Por outro lado, PrEP e PEP, que é profilaxia pré-exposição, que é fazer uso contínuo de medicamento para não se infectar com HIV. Aí tem preconceito dos próprios colegas médicos, que falam, não, eu não digo que existe, porque aí eles vão transar sem camisinha. Eu falo, o jovem
vai transar sem camisinha se ele achar que ele quer transar sem camisinha. Se você não falar que existe PrEP, além dele se infectar com qualquer IST ou não, ele vai correr o risco de se infectar com HIV, que você, como médico, tem a obrigação de prevenir com uma estratégia cientificamente comprovada. Aí um colega médico diz que não fala que existe PrEP. Não pode. Não, então, primeiro, é profilaxia pré-exposição. Primeiro que as pessoas não sabem. No programa que nós fizemos aqui pelo Dia Mundial da AIDS, a gente esmiuçou um pouquinho PrEP e PEP. Geraldo, por exemplo, nosso operador aqui, Geraldo Rodrigues, eu perguntei, já tinha ouvido falar nisso? E nunca tinha ouvido ninguém falar sabe. nisso. Eu pergunto isso para jovens. Elas, assim, a juventude, de um modo geral, que tem que saber que existe, até porque, por exemplo, PEP tem que ser até 72 horas de uma relação de risco. Então, Exatamente. Tem lugares que funcionam 24 horas, que tem os medicamentos, as pessoas não sabem. E aí, se não sabe que existe, como vai se prevenir? E é uma estratégia, repetindo o termo que eu usei, cientificamente comprovada. Eu tenho obrigação de falar que existe. Então, essa mandala da prevenção, que até tem no site do Ministério da Saúde, ficou um desenho até interessante, fala dos preservativos, que hoje nós chamamos de internos, preservativo interno e externo, para incluir as pessoas trans, e evitamos falar masculino e feminino. Isso também gera briga, porque tem profissional que acha absurdo, que mudou o nome. Aí vem uma série de brigas. É muito interessante, porque eu me envolvi com ativismo já há muitos anos, sou uma das fundadoras do Pela Vida, junto com o Herbert Daniel, que na época ele me convidou, eu trabalhava no Gafre, e ele me convidou para participar do grupo. Eu achei super bacana, porque 89, porque eu falei, mas eu sou médica, eu vou fazer o quê no grupo? Ele falou, não, eu quero justamente que você venha com seu conhecimento técnico. E a gente saía fazendo palestra em universidade. Nós fomos a muitos lugares fazer palestras, bater papo, fazer roda de conversa, incontáveis atividades, como fazemos até hoje. Então, eu acho que a informação é fundamental, porque se a gente não fala, não tem como transformar. Não, e existe uma visão hoje também em relação ao que você está mencionando, quer dizer, uma coisa absurda, né? Um colega médico não dizer ao seu paciente que existe algo que pode evitar que ele adoeça. Porque ele está levando o preconceito. Falar, é só a gente lembrar do nosso Código de Ética Médica. Nós temos obrigações, mas os colegas esquecem. Ele tem a obrigação de passar a informação, mas ele não passa, porque o preconceito dele não permite. O que eu ia te dizer é o seguinte: há uma compreensão hoje de que a informação, ela não é uma benesse do gestor, né? A informação é um direito do cidadão. O cidadão tem direito a ser bem informado, e informado de forma que ele entenda também, né? Você tem que ter diversas formas de informar, porque são nichos sociais diferentes, faixas etárias diferentes. E a Fiocruz levantou isso um pouquinho antes da pandemia, levando pela primeira vez esse pleito para o Conselho Nacional de Saúde, e o tema era justamente esse: a informação é um direito da cidadania. E o que eu vejo, o que você traz aqui da desinformação, por exemplo, eu vejo na tuberculose ainda hoje pessoas perguntando se tem que separar pratos, talheres e lençóis, enfim. Ainda recentemente, uma pessoa morreu de tuberculose e a família tacou fogo no colchão, como se aquele colchão não pudesse ser mais utilizado, porque, quer dizer, a pessoa tem que saber que a transmissão da tuberculose é por via aérea, pela fala, pelo espirro, pela tosse. E essa informação, por incrível que pareça, não deveria ser assim, ela é muito levada pelas organizações da sociedade civil. Essa preocupação está clara nos movimentos sociais. E a gente nota que o organismo governamental é como se não desse valor à informação. Eu me lembro que outro dia eu fiz um pequeno videozinho sobre uma preocupação minha em relação à tuberculose, que é a tuberculose resistente às drogas.
Ou seja, nós temos hoje bactérias resistentes às drogas. E boa parte dessa resistência ainda é uma resistência secundária, que a pessoa não era resistente, a bactéria da pessoa não era resistente, ela abandonou o tratamento e a bactéria se tornou resistente. Mas você vê pouquíssima informação sobre por que não abandonar o tratamento da tuberculose. Pouquíssima. Você tem muita informação dizendo que tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose, mas você não tem tuberculose resistente se dá porque você não tomou as 180 doses. Né? Quer dizer, e por que isso me incomoda de um jeito. Quando eu comecei a fazer esse programa aqui há 6 anos atrás, eu vim aqui como entrevistado. E depois a nossa colega jornalista que conduziu o programa, Geraldo já era operador nessa época. A Milva Campos, ela mudou o rumo da vida dela e me propôs dividir com ela o programa e depois ela mudou de cidade. Eu acabei ficando com o programa Viva Voz, que era o nome anterior, eu acrescentei Saúde. Meu objetivo é justamente por ser uma forma da gente poder comunicar. E mesmo assim eu sinto que há uma dificuldade, porque às vezes você prepara, você vem aqui num sábado, geral também, a gente faz esse esquema aqui no estúdio, aí quando você pede às pessoas para divulga para a gente, não divulga. Quer dizer, é como se nós não tivéssemos a prática também, nós da sociedade que eu digo, também de comunicar, ter a noção da importância disso. Daqui a pouco, no segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre esse livro aqui, que não sei se está aparecendo aí, Geraldo, a imagem. Hein? Bom, nós vamos falar sobre esse livro, de autoria da nossa convidada Márcia Rachid. O livro tem um título maior e depois um subtítulo, Sentença de Vida. Daqui a pouco você vai falar sobre ele, Márcia, ainda não é agora. Sentença de Vida, Histórias e Lembranças, a jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo. Vamos falar então um pouquinho desse vírus que mudou o mundo, não sobre o livro, mas eu estava me lembrando, você falando de quando você se formou, 82, quando eclodiu a pandemia no mundo, 81, e eu me lembro que lá no Hospital de Curicica a gente tinha uma enfermaria de clínica médica e uma de pneumo, que na verdade basicamente era tuberculose. E aí começou a internar uns pacientes na clínica médica que tinham um desfecho ruim, as pessoas morriam, e depois chegou-se à conclusão de que tinha a ver aquela epidemia com o que estava acontecendo em Curicica. E aí um colega que era o chefe da clínica médica, o Jaime Rabakov, que hoje mora em Miguel Pereira, você conheceu o Jaime? É seu amigo também? É. Muito querido, né? Muito querido. O Jaime, então, foi destacado para ser o chefe dessa enfermaria que passou a investigar. Criou-se uma enfermaria só para investigar esses pacientes que não se sabia bem. E a mortalidade, então, na época, era muito grande, né, Márcia? Nossa, nem fale. Você acha que essa juventude de hoje, quem tem hoje 30, 35 anos, não pegou essa fase, né? Como é que você vê isso? As pessoas de hoje que não viveram o que nós vivemos. Nós perdemos ídolos, cantores, atores, escritores, né? Amigos, parentes. E essa turma pegou pouco isso, mas ainda assusta você dizer que tem 10 mil mortes por ano só no Brasil, né? Como é que você vê aquele momento e o momento que nós estamos hoje? Em parte as pessoas estão se protegendo, estão optando às vezes por não se protegerem porque não viveram o que nós vivemos? Ou não é isso? Eu não acho isso, não. Eu acho que... Eu até estava falando sobre isso ontem, teve um filme recente, você consegue ver, está disponível na Netflix, chama Os Primeiros Soldados. Aliás, vou falar de 2. Carta para Além dos Muros, que é um documentário, conta toda a história, desde os primeiros casos de AIDS aqui no Brasil, conta um foco bem grande em São Paulo, porque os primeiros casos notificados foram em São Paulo. Igual a Covid. Com o Paulo Teixeira criou o programa, o primeiro programa criado foi com o Paulo Teixeira.
E o Paulo realmente fez um trabalho incrível na época. Então, esse documentário é do André Canto, o diretor. Chama-se Carta ou Cartas? Carta. Carta. Baseado no... esse título é por causa do Caio Fernando Abreu. Mas é Carta para Além dos Muros. Tá. E aí, o outro que eu falei primeiro, eu falei primeiro por Primeiros uma razão, Soldados. chama Os Primeiros Soldados. Que aí já é ficção. O diretor é muito jovem, Rodrigo Oliveira, tem 36 anos, que eu até falei, eu participei do debate do filme, sobre o filme. Eu falei, Rodrigo, você com 36 anos não teria condição de fazer esse filme. O que aconteceu? Ele falou, muita entrevista. Ele é do Espírito Santo. Entrevistei muitos médicos, muitas pessoas da sua época para poder chegar a essa realidade, porque, na verdade, é ficção baseada em fatos. E muitos detalhes. Eu chorei o filme todo a primeira vez que eu vi, depois eles me mandaram o link, eu acho que eu tive que ver umas 4, 5 vezes para poder ter condição de ver na hora, para poder debater, porque mexe demais comigo, porque tem muitos detalhes que só quem viveu aquela época sabe que aquilo realmente acontecia. Vou te dar um exemplo que você vai rir. Tem uma hora que eles abrem uma caixa que tem barbatanas de tubarão como remédio. E eu falei, Rodrigo, quem te contou essa história? Ele falou, Márcia, o médico falou que como não existia nada, os pacientes tomavam o que tivesse, achando que ia melhorar a imunidade. Aí eu falei, aquilo para mim foi um choque, porque, infelizmente, eu vi as pessoas tomavam quantidades absurdas de vitamina, como aconteceu com a Covid agora, lamentavelmente, uma repetição de fatos. Barbatanas de tubarão. O que você pensar, e você deve ver isso também, viu e deve ver a repetição dos fatos com tuberculose e outras doenças desse tipo. E aí, por que eu falei nisso agora? Teve uma sessão especial para o Pela Vida. Os jovens não aguentam ver esses filmes. Inclusive, um que nasceu com HIV, ele odiou o filme. Aí eu falei, o que aconteceu? Por que você odiou? Eu não gosto de ver isso. Aí eu falei, vamos conversar? A história é a história. A história aconteceu. Nós não podemos negar a história. Nós chegamos onde estamos hoje porque o progresso científico ocorreu, porque os avanços ocorreram. Senão, as pessoas continuariam morrendo. A AIDS doença é exatamente a mesma. O que mudou é que nós começamos a ter remédios para tratar o HIV. Quando nós tratamos o vírus, e precocemente, quanto mais precoce, melhor, para não haver progressão da deficiência imunológica, nós impedimos a imunodeficiência e, consequentemente, o surgimento das infecções oportunistas. Então, quando nós vemos 10 mil pessoas morrendo, e a maioria morre de tuberculose ainda, é incrível isso, é porque elas repetem a mesma doença de 40 anos atrás, porque elas não tratam o HIV, porque elas não se testam. Elas sequer fazem teste. Elas descobrem que estão com AIDS morrendo. Sem teste. A gente, no programa de tuberculose, eu agora estou trabalhando com tuberculose para o município de Duque de Caxias. E a gente muitas vezes faz o diagnóstico do HIV no momento que está fazendo o diagnóstico da tuberculose. É isso que está acontecendo. Teve um que morreu agora há pouco tempo com neurotoxoplasmose. Quer dizer, morreu, mas a família, né, acabou sabendo que ele estava morrendo de AIDS com toxoplasmose cerebral. Então, assim, onde eu quero chegar? Mostrar, aí eu vou usar um termo forte, né, mas mostrar todo esse processo horrível, né, toda essa desgraça que nós vivenciamos, e eu, infelizmente, vi muito de perto a morte, mais de uma morte por dia, muitas vezes, no Gafré, naquela época, não faz mudar. Aí eu vou te dar um exemplo da tua área. Eu costumo comparar com aquelas figuras do maço de cigarro. Mostrar tudo que o cigarro faz com aquelas figuras, faz a pessoa parar de fumar? Não, ela não para. Então não adianta eu falar cigarro causa câncer, cigarro causa aborto, cigarro causa não sei o quê. O tabagismo faz isso ou faz aquilo, não faz a pessoa parar de fumar.
eu tenho que sensibilizar. E sensibilizar, geralmente, é com a informação correta, achando o caminho correto. Por isso que eu acho que esse tipo de informação que está sendo feita no programa, vídeos, os próprios influencers de hoje, que são pessoas que vivem com HIV, tem vários ativistas que fazem essa sensibilização, funciona melhor, porque quem escuta, eles falam claramente que eles conseguem viver com qualidade, mas seria melhor se eles não tivessem, claro. É melhor não ter. É igual uma pessoa que tratou câncer e deu certo. Seria melhor não ter câncer. Sim. Então, onde eu quero chegar? Quando eu chego para um jovem e falo, vocês não viram fulano... Não, isso não muda, porque eles vão continuar transando. Jovem transa, jovem se expõe. Então, eu convivo muito com jovem. Pela vida predomina jovens. Então, assim, você jogar a culpa para o jovem, ou falar, você não viu a desgraça que foi os anos 80, 90, por isso vocês se infectaram, não vai a lugar nenhum, porque eu estou culpabilizando, eu estou julgando. Eu tenho que tirar a culpa e eu tenho que achar o caminho para a prevenção. Achar o caminho para a prevenção é reforçar as estratégias de prevenção, é reforçar que preservativo é importante, sim, que pode ser um caminho, que PrEP é importante, que PEP é importante, que informação é fundamental, falar. Tem um filme do Evandro Manchini, que ele fez um curta, chama Poder Falar, que ele conta, ele até ganhou prêmio no festival de curtas que teve recentemente, que ele conta exatamente isso. Ele é ator, então foi libertador quando ele decidiu falar abertamente sobre viver com HIV, porque quando ele decide falar, ele passa a ser um agente transformador, ele passa a divulgar informação sobre o assunto, ele fala muitas vezes a sigla, que aqui no Brasil é I igual a I, né? E fora do Brasil, em outras línguas, é U igual a U. Isso foi lançado, inclusive, em camisetas nos congressos. A gente via U igual a U, aí aqui no Brasil virou indetectável igual a intransmissível, porque uma pessoa que vive com HIV saber que tratar, atingir carga indetectável, deixa de transmitir o vírus, isso é libertador. Sim. Agora, evidentemente, nós estamos muito aquém do que seria ideal em termos de essa informação ser suficiente para o preconceito acabar. Por isso que eu digo, qual é o caminho para o preconceito acabar? Não sei. Diga uma coisa. Existe uma meta da UNAIDS, que é o 95, 95, 95. Você podia falar um pouquinho para os ouvintes o que é essa meta exatamente? Então, essa meta, que eu acho complicado, embora teoricamente seria possível, pensando em tratamento eficaz. Nós temos hoje recursos técnicos e científicos que permitiriam ter, até era 90, 90, 90, virou 95, 95, 95, que é você ter pessoas identificadas, pessoas tratadas, pessoas mantidas nos serviços e chegar a 2030 e não ter mais AIDS. Ou seja, você consegue controle total da epidemia. Mas será possível quando nós sabemos que tem países que não têm tratamento, que não recebem nenhum tipo de assistência, que não tem medicamento? Não vai acabar a epidemia. Então, não tem como. Eu tenho a mesma sensação que você em relação à tuberculose, quando falam em eliminação da tuberculose, né? A gente imaginar que 1/3 da população está infectada com bactéria da tuberculose no mundo. Como é que a gente vai... Essas pessoas vão ter baixas de imunidade ao longo de suas vidas, vão ficar diabéticos, vão fazer uma quimioterapia para câncer, vão ter uma depressão psíquica nesse período, vão perder um... E aí quando a gente fala desses 10 mil que morrem, como é que você fala em 95% das pessoas identificadas? Você tem que estar pensando em teste. Tudo bem, o Pela Vida faz testagem na rua, faz testagem na Cinelândia, faz testagem na Lapa, na Glória, em saunas, em boates. A gente faz testagem para tentar aumentar o acesso, para tentar aumentar a identificação das pessoas testadas. Dessas pessoas testadas, você deveria
colocar a pessoa no serviço. Então, a gente tem caminhos para levar essa pessoa para o serviço. Mas depois, ela tem que manter o vínculo. Então, manter 95% dessas pessoas vinculadas ao serviço. E aí vem o que eu falei logo no início, que se a pessoa não se sente acolhida, ela não volta. Se ela olha para o remédio e tem medo de tomar o remédio, ela não toma. A gente recebe pessoas que falam, eu já estou pegando remédio há 3 meses, mas eu não tomei nenhum comprimido, porque eu não tenho coragem de começar o tratamento. Com que receio? Fantasias, porque os remédios de hoje não têm efeito colateral. Receio do efeito colateral. Efeito colateral, tem medo de ter alguma coisa. Aí, volta no tempo. O Herbert Daniel escreveu um artigo que saiu no Jornal do Brasil na época, era o primeiro AZT, a gente não esquece. A AZT tinha muito efeito colateral, dava muita anemia, muito mal-estar, tonteira, náusea, um monte de coisa. E aí eles voltam no tempo em relação a coisas ruins, mas eles não caminham para frente em relação aos avanços. É muito interessante essa dualidade, o tempo todo informações opostas. Então, aí o terceiro 95%, que aí, na verdade, em algumas leituras você vai ver que tem o quarto, que é vincular e manter a adesão. Você não consegue manter essa pessoa com carga indetectável, porque ela tem que estar vinculada ao serviço, adesão perfeita e carga indetectável. Aí, quando você vai ver, vai caindo o terceiro 95%, porque a carga não está indetectável, porque ela abandona o tratamento. Então, imagina, se com 6 meses de tratamento de tuberculose a pessoa abandona, imagina um tratamento a vida inteira. Claro que tem exceção. Eu tenho pacientes do meu consultório que tomam remédio há 30 anos ou mais, quer dizer, considerando de 96 para cá, que é o esquema eficaz. Pré-96, os esquemas eram muito ruins. Não era nem esquema, porque era uma droga única, AZT, depois de danosina. Mas de 96 para cá que a gente tem o que foi chamado de coquetel, que agora a gente não chama mais de coquetel, porque nem tem tantas drogas. A associação são 2 ou 3. Bom, você falou em preconceito e a pessoa não voltar. A gente, em saúde pública, uma das coisas que a gente preza, né, é pela facilitação do acesso. Mas aqui no caso que você está se referindo, o acesso houve, a pessoa conseguiu chegar à unidade de saúde, conseguiu ter o seu diagnóstico, mas ela não se sente bem ali. Me dá um pouco o quadro que você identifica. De que forma esse preconceito dos profissionais, das unidades, aparecem para essas pessoas? O que essas pessoas dizem a você? Depois nós vamos fazer um intervalo. Tá, eu fiz uma apresentação, era sobre jovens, só jovens. Então o foco era só jovem, não importava o tipo de risco. E aí eu entrevistei alguns jovens, sem falar para eles, eu só informava que era para uma palestra. E aí eu entrevistava ou por telefone ou WhatsApp, alguns que eu convivo com eles no grupo. E aí, impressionante como em praticamente todas as respostas, a palavra que constava nas respostas era julgamento. Eu fiquei muito impressionada, porque foram dias diferentes, perguntas diferentes, porque eu não tinha uma pergunta pronta, até porque era um dia a dia meu com eles. Eu falava assim, o que você teria para me dizer sobre o seu atendimento? Como foi para você, depois do diagnóstico, ser atendido, e todos tratam na rede pública? Ai, Márcia, a gente vê que o médico franze a testa. Ai, Márcia, o médico nem olha na nossa cara. Ai, Márcia, eu entrei... Teve um, que eu sempre conto essa história, ele falou, eu entrei e saí em 8 minutos. 8 minutos? Uma pessoa tinha acabado de ter um diagnóstico. Ele entrou e saiu da sala em 8 minutos. Esse menino volta? Ele não volta. Então, são várias situações. E aí, quando eu juntei tudo, porque eu ia preparar o material... Julgamento. Então, eles se sentem julgados,
pelo olhar, pela maneira, ou pelo não olhar, porque o médico nem olha na cara. E tem aquela coisa um pouco do desprezo mesmo e do julgamento mesmo. Tipo assim, que absurdo, um deles me falou assim: Márcia, a médica virou para mim e falou assim, você tem internet? Ele falou, tenho. Você nunca leu como é que pega HIV, não? Você nunca ouviu falar em camisinha? O discurso foi todo em cima de um julgamento. O menino já está infectado. Ele estava com sarcoma de Kaposi. Ele já está doente. Ele não precisa de julgamento. Ele não precisa de crítica. Ele precisa ser acolhido para que ele saia bem. Ele fez 6 meses de quimioterapia, sumiu todo o sarcoma, começou a tomar remédio, mas depois que ele foi acolhido por nós e não pela aquela pessoa inicial. É muito triste. Se isso fosse um filme, tinha que dar um espaço com a tela preta, né? Que é aquele intervalo para a pessoa fazer uma reflexão sobre o que acabou de ouvir. Então eu espero que os nossos ouvintes passem isso para adiante, que essa fala que acabou de ser dita aqui, que as pessoas possam refletir sobre isso, sendo profissionais de saúde ou não sendo, né? Bom, Geraldo, vamos fazer um intervalo. O nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, né? O Centro de Apoio ao Tabagista, que é o nosso foco principal, e a gente tem, então, 2 musiquinhas que falam nesse assunto. Depois a gente volta. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje estamos entrevistando a Márcia Rachid, médica, escritora, mestre em doenças infecciosas parasitárias. E o nosso tema hoje é o preconceito contra as pessoas vivendo com HIV. O título do programa, que foi sugerido pela convidada, é HIV, porque o preconceito não acaba. E no primeiro bloco, nós mencionamos e mostramos aqui um livro que já está na segunda edição, um livro escrito pela nossa convidada, por Márcia Rachid, e
o livro trata do tema que nós estamos conversando no programa hoje. Já está na segunda edição, a primeira edição foi 2020, agora já está na segunda edição, que foi 2022. E então eu gostaria, Márcia, que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia de você botar tantos temas aqui assim no papel e dar o nome Sentença de Vida. E na descrição, no subtítulo, Histórias e Lembranças, a jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo. O que você deu o título de Sentença de Vida? Como é que surgiu isso na tua cabeça? Eu vou falar um pouquinho como surgiu o livro. Isso. Eu fui escrevendo ao longo de vários anos, porque eu sentava e escrevia as histórias. Acho que é uma forma de, sei lá, eu digo que é um desabafo, porque eram muitas histórias, muitas situações difíceis que eu vivenciei diante daquele início da epidemia. Tem histórias dos anos 80, dos anos 90. E aí, à medida que o tempo foi passando, tem várias histórias de superação. Tem umas histórias muito bacanas de pessoas que estavam gravíssimas e reverteram totalmente o quadro. E aí vem aquela gratificação. Nós, como médicos, a gente tem, acho que é um prazer que não dá nem para descrever, porque é muito bom quando você vê um paciente morrendo e de repente ele vai melhorando. Tem uma história que eu conto que aconteceu em 2015, o menino estava gravíssimo, já tinha sido visto por 2, 3 infectologistas. Eu fui chamada justamente porque alguém conhecia uma pessoa do Pela Vida e a mãe falou comigo. E quando eu vi levantando com a fisioterapeuta, ficando em pé, uma pessoa que nem conseguia falar, a primeira vez que eu fui lá, ele acabou ficando internado ao todo por 4 meses. Quando eu cheguei, ele já estava 2 meses, só que estavam tratando errado, ele tinha tuberculose disseminada. E aí eu me lembro de eu falar com o médico, exatamente essa frase que você vai entender perfeitamente. Eu falei, olha, vamos aproveitar essa situação, você é muito jovem, eu tenho com certeza mais tempo de formada que você tem de vida. A única doença que manteria esse menino, porque é um menino de 20 e pouquinhos, um menino vivo tanto tempo, ficando gravíssimo com 40 e poucos quilos e não ter morrido ainda, é tuberculose. Porque ela vai arrastando e vai devastando, mas ele está vivo. A pneumonia. Se fosse pneumonia por pneumociste, se fosse qualquer outra coisa, eles estavam investigando citomegalovirose, histoplasmose. Eu falei, qualquer uma dessas coisas ele estaria morto. Aí ele me olhava assim, meio sério, sem acreditar no que eu estava falando. Eu acho que nunca mais ele vai esquecer de investigar com tanta certeza que era tuberculose, como eu tive quando eu olhei os exames. Uhum. Então, é uma gratificação, ele está vivo, trabalhando, normal, é muito bom isso. Então, o que aconteceu? Eu tinha isso tudo guardado. E um dia, eu encontrei um jornalista, Cristóvão de Chevalier, num show que eu fui assistir com uma amiga minha, que é cantora. Eu falei, você tem 5 minutos? Aí ele falou, claro. Aí eu perguntei, eu gostaria de te mostrar uns textos. Aí ele disse, depois que pensou assim, deve ser muito chato, uns textos de uma médica. Eu falei, você não me falou isso na hora, você se traiu, porque depois você adorou. Eu sei que na brincadeira, a gente ficou umas 3 horas conversando sobre o livro. 5 minutos viraram 3 horas. E aí, ele que mandou para a editora, e para minha felicidade, quem deu o nome foram os 2 editores, Bruno Tis e Luiz André Alza. Fala a editora que eu não mencionei o nome. Editora Máquina de Livros. Máquina de Livros. Os 2 proprietários, né, os 2 editores são jornalistas, esses 2 que eu falei, Luiz André Alza e Bruno Tis. E quando eles falaram o nome, hoje eu acabei ficando muito próxima deles, eu falei assim,
gente, como sentença de vida se tem gente que morre? Eu me espantei, porque eu achei estranho o nome que eles deram. E aí eles falaram assim, o Bruno especialmente falou, Márcia, você não fala de morte, você fala de vida. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, olhando para ele, e veio imediatamente o que eu aprendi com os pacientes. Eu realmente aprendi, não só com os meus próprios pacientes, mas com Herbert Daniel do Pela Vida, que não importava o tempo de vida, importava como se vivia, o tempo que se tinha para viver. Isso eu aprendi com cada um deles, porque nessas histórias que eu conto, e aconteceu isso muito no Gafré, que as pessoas falavam assim, Márcia, eu tenho que fazer tal coisa, você me ajuda? Eu preciso realizar isso antes de morrer. E eu era muito jovem, eu me formei com 23 anos e comecei a atender os pacientes com 25, basicamente. Eu ficava com aquilo na cabeça e pensava, eu tenho que ajudar essa pessoa a realizar esse último sonho que seja. Então, eu lidava com vida. Não era de morte. Diz um sonho que você ajudou ele. A história mais clássica, quer dizer, eu vou te contar dois. Um que não está no livro, que na hora eu não tinha escrito, mas é muito clássico que um paciente... Você lembra das portas da enfermaria, que eram aquelas portas de vai e vem? Eu passava, a gente trabalhava de branco, eu passava e eles viam pelo meu pé ou pela roupa, né, que aparecia pela porta. Um gritou e falou, Márcia, e eu também nunca fiz questão de ninguém me chamar de doutora, nada disso. Aí ele gritou, Márcia, vem aqui. Aí eu entrei na enfermaria, na 10ª enfermaria, eram 3 leitos naquela parte do corredor de fora. Aí eu falei, que foi? Ele falou, vem aqui perto. Aí ele cochichou e falou assim, eu preciso desfilar no carnaval. Eu falei, cara, você está internado? Como é que você vai desfilar no carnaval? Aí ele falou, Márcia, por favor, eu tenho que desfilar. Eu tô com isso na cabeça, eu preciso sair na Marquês de Sapucaí. Eu nunca saí, eu quero sair no carnaval. Nunca tinha saído? Não. Eu sei que eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu vi os pacientes, passei a visita, daqui a pouco eu voltei. Falei, que dia é o desfile? Aí ele falou, dia tal. Aí daqui a pouco eu voltei, qual é a escola? Escola tal. Eu falei, não tinha muito tempo. Não, tinha pouco tempo. Era uma questão assim que deu na cabeça dele, porque provavelmente alguém foi visitá-lo e ofereceu, não sei qual foi a história, os detalhes. Ele morreu pouco tempo depois. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, esse cara vai ter que desfilar. Aí eu virei para ele e falei, olha, a gente vai dar um jeito, você vai desfilar. Aí eu tinha uma relação próxima deles todos, aí eu falei, você não pode morrer, você só não pode morrer na Marquês de Sapucaí, não faz isso comigo. Ele falou, não, eu não vou morrer, eu só preciso desfilar no carnaval. Aí eu dei alta para ele, claro que, né, aquele ajuste fino que a gente faz de alguma maneira, ele desfilou. Depois, na segunda-feira, ele volta no ambulatório, ou na segunda, ou na terça, na quarta, sei lá, não, tem quarta de cinza, então ele deve ter voltado na quinta. Quando eu vejo ele chegando, deu um alívio, eu falei, não morreu. Eu falei, e aí, como foi? Ai, foi a melhor coisa que eu fiz, eu adorei ter desfilado. Então, ele reinternou e não viveu muito tempo. Isso é, eu estou falando, o que está no livro, que chama Mais um Carnaval, a história, ele morreu em 88, então esse é antes de 88. Então eu estou falando de uma época que não tinha remédio nenhum. O segundo caso, que é a história Mais um Carnaval, que acabou saindo, se tornando... Saiu no jornal na época, porque era um carnavalesco conhecido, e saiu no jornal que ele morreu de AIDS. Então, assim, eu não cito... lendo a história, as pessoas não conseguem perceber quem é, mas essa história na época saiu no jornal. Não a minha história, a história da pessoa. Ele virou para mim e falou, você pode me atender? Aí eu falei, mas você não é paciente da parte da manhã? Porque eu atendia à tarde, fazia enfermaria pela manhã. Isso era 87. Aí ele falou, sou, mas me disseram que você pode me ajudar. Eu falei, tá cheio aberto o ambulatório, como é que eu vou te atender? Ele falou, eu espero, por favor, deixa eu falar com você. Aí, literalmente, ele esperou eu atender todo mundo e ficou me esperando. Aí eu falei, o que você tem? Nisso eu já estou vendo que ele tinha sarcoma visível no corpo todo.
Aí ele falou, eu tenho sarcoma de Kaposi no pulmão também. Eu falei, você fez quimioterapia? Ele falou, não. Eu falei, mas por que você está me procurando? Porque eu sei que você trata na parte da manhã, no mesmo ambulatório. Ele falou, Márcia, eu sou carnavalesco. Eu tenho certeza que eu vou ganhar o carnaval. Eu não posso morrer antes do carnaval. Aí a cabeça vai a mil, né? O que eu vou fazer para ajudar? Mas ele não tinha feito químio. Ele podia, de repente, ter chance de melhora. Eu falei, olha, se você topar, a gente interna. Estava muito perto do carnaval, devia ser tipo dezembro, carnaval, fevereiro. Eu falei, a gente interna, você faz quimioterapia, você dá uma melhorada, a gente faz transfusão de sangue para melhorar a tua anemia, a gente faz o que precisar para você ter condição de sair no carnaval. Bom, resumindo, ele desfilou, ele ganhou o carnaval. E aí ele morreu, ele ganhou o estandarte de ouro, ele morreu um pouco depois do estandarte de ouro. Só que na época que ele morreu, não teve desfile das campeãs, porque teve uma tempestade no Rio de Janeiro em 88. E eu fui parar na casa dele, porque ele tinha pedido para eu desfilar no desfile das campeãs, eu nunca tinha desfilado. Ele me deu o endereço e eu lembrei que aquela rua era uma ladeira, eu não conseguia chegar. Meu consultório era em Copa, eu não conseguia chegar, eu morava na Tijuca. E aí eu não chegava a lugar nenhum. O carro, isso que eu conto na história, o carro quase se afogando porque a água ia subindo e eu consegui chegar à casa dele. Eu falei, eu não vim buscar camiseta, eu vim pedir abrigo, porque eu não consigo chegar. Eu já estava 3 horas na chuva. Quer dizer, tentando sair. Que bairro que era? Era aquelas Ruas da Glória, que tem várias que são ladeira. Sim. Aí, resumindo, eu fiquei lá até 3 da manhã, quando a chuva baixou, e ele me mostrou as maquetes, eu vi vídeo na época, eu vi o desfile, vi como é que fazia as fantasias, eu fui ficando. Aí não teve desfile, chegou na segunda, e no sábado ele morreu. Num sábado que ele morreu, eu pressenti que ele ia morrer, eu fui um pouquinho antes, assim, minutos antes dele morrer. Mas aí, voltando, não teve desfile, aí segunda-feira eu estou eu no ambulatório, ele chegou, eu falei, o que foi, tá passando mal? Ele falou, não, vim te agradecer. Eu falei, agradecer como? Se eu que fui pedir socorro. Ele falou, Márcia, sabe quantas pessoas entraram na minha casa depois que descobriram que eu tenho AIDS? Ah, meu Deus. Você sentou no sofá, você tomou água, você tomou café, você ficou na minha casa comigo, você usou a toalha, porque eu tinha cabelo comprido, você usou a toalha da minha casa. Eu falei, cara, eu trabalho no ambulatório de HIV, você acha que eu tenho medo dessas coisas? Márcia, você realizou um sonho meu de ter alguém dentro da minha casa, sem medo. Como ele devia sofrer isso, né? Impressionante. Porque ali ele se abriu para você, mas antes ele guardava isso. Então, assim, eram muitas histórias loucas. Eu folheando aqui o seu livro, depois eu quero ler com todo carinho, que na página 53, o nome do capítulo é aidético com um ponto de interrogação. Isso Fala aconteceu. Enfim, é um capítulozinho, uma página só. Essa história aconteceu no Pela Vida, porque o Herbert Daniel, ele tinha horror a essa palavra. E, inclusive, eu coloquei uma notinha, porque a gente também não usa mais portador do HIV, mas no relato que eu coloquei embaixo eu tive que usar... Geraldo, pega aqui para você. Ó. Eu tive que usar porque eu coloquei exatamente como está na nota, que é o seguinte: um garoto, um jovenzinho, fala assim, não, porque eu sou aidético. Aí eu fiz assim, eu virei para trás para ver quem era. Eu falei, olha, você me desculpe, mas essa casa, esse lugar foi criado por Herbert Daniel. Aqui você não vai dizer que eu sou aidético. Ele falou assim, não, mas eu gosto dessa palavra, eu gosto de usar. Eu falei, não, aqui você não vai usar. Você use onde você quiser, você se identifica como quiser, mas aqui no Pela Vida você não vai se identificar como aidético. Ah, por quê? Eu falei, não tem porquê, a gente tem que respeitar uma pessoa que não vive mais, porque se ele estivesse nessa sala, ele ia dizer o que eu estou dizendo, porque eu sou a única pessoa da fundação do grupo que está aqui na sala, porque da fundação tem Veriano Terto, que hoje é da ABIA,
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ele é da época da Fundação Pela Vida, mas hoje ele está na ABIA. E aí ele não gostou, mas eu contei a história porque a própria pessoa quer usar uma palavra estigmatizante que não existe, que foi criada lançando rótulos, porque a gente faz tudo para tirar os rótulos. Ele queria usar um rótulo. Aí eu conto a história, e em respeito ao Herbert Daniel, eu falei, aqui nessa casa, aqui nesse grupo, você não vai usar essa palavra. Aqui no livro você fez uma referência, você usou uma referência do Herbert Daniel, né? Ele diz assim, quando morrer... Aliás, lê você. Isso aqui é muito bacana. Ele tem um livro, chama Vida Antes da Morte, que é exatamente o que os autores, ou os editores sacaram, que é a questão do sentença de vida, que é falar de vida independentemente da morte. Sim. E aí o Herbert Daniel tinha esse poder. Ele dizia que viver era um ato político. E aí esse livro, O Vida Antes da Morte, que é bem fininho, também tem disponível em PDF gratuito. Quando morrer, que a morte me seja leve, mas não me vou deixar matar pelos preconceitos. Estes matam em vida, de morte civil, a pior morte. Ele criou o conceito de morte social, de morte civil, que é a morte imposta pela sociedade. Então ele dizia, toda vez que a gente saía nas palestras, ele dizia assim, alguém daqui dessa sala não vai morrer? Quem não vai morrer, levanta o braço. Aí, claro, ninguém levantava. E aí ele dizia, a diferença é que me mataram. Então eu quero dizer para vocês que eu vou morrer assim como todos vocês vão morrer. Só que queriam me matar em vida. E eu quero dizer que viver é um ato político. Eu estou vivíssimo. Então ele sempre criava, né, uma situação... Fala para mim, ele já foi citado tantas vezes que merece que a gente dê uma pausazinha. E fala para mim, então, quem foi o Herbert Daniel e o que vocês, já que você é cofundadora, o que vocês pensaram que justificou a criação do primeiro grupo da sociedade civil a articular essa questão? Então, na realidade, o Herbert Daniel, ele era um dos únicos que falava sobre o HIV, de viver com HIV, ele e Betinho. E eu sou também das primeiras reuniões de fundação da ABIA. Aí eu fui, na época, como representante do Gafré. No Pela Vida, eu já fui como Márcia mesmo, eu não fui representando o Gafré. Ele me chamou como Márcia, porque ele conhecia o meu trabalho. E aí, o que aconteceu? O Herbert Daniel era da ABIA, ele trabalhava com o Betinho, ele era da diretoria da ABIA, junto com Herbert de Souza, o Betinho, irmão do Enfio, o famoso Betinho. E aí, o que aconteceu? Ele me ligou e falou assim, Márcia, eu quero fazer um grupo de pessoas que vivem com HIV, e aí a gente não usava esse termo, a gente falava portadores do HIV, pessoas que têm HIV, a gente não falava vivem com HIV, porque a ideia de falar vive com HIV é para focar na pessoa. É bem mais recente, né? E aí ele falou, eu quero que você participe, porque eu vou chamar familiares, quem quiser. Vai ser um grupo político com essa intenção, porque o Herbert Daniel era sociólogo, jornalista, advogado, militante político, tinha sido exilado, estava voltando para o Brasil e se descobre com o vírus. A história dele de vida, de diagnóstico, é bem ruim. O médico fala também dessa forma muito ruim que ele tinha o HIV. Tem até a história, o documentário dele da Rede Manchete na época, bem legal, muito bem feito, pela Mônica Teixeira. Tem gratuito também na internet. Você lembra o nome, não? Eu acho que eu tenho o link, mas eu não lembro o nome agora. Você manda que a gente bota aí nos comentários. Ó, tá vendo? Tem uma história específica do Grupo Pela Vida. Aí quando ele me liga pra gente fazer essa primeira reunião, que tem pouquíssimas pessoas vivas da época da fundação do Pela Vida, foi com essa intenção de ter um grupo que se tornasse voz. Ele sempre falava, a gente tem que dar voz a quem não tem voz, porque ele era o único que falava junto com o Betinho. Depois veio
Cazuza falou sobre isso, outras pessoas começaram a falar, mas ninguém falava que tinha vírus. Agora, como é que alguém ia discriminar Betinho? Como é que alguém ia discriminar Herbert Daniel? Não discriminavam. E por que discriminam, como você mesmo diz, pessoas mais humildes, mais pobres da comunidade? Por que será? Porque não tem o peso de um Betinho? O peso de um Herbert Daniel? É verdade, porque a gente ia nos anos, assim, ali, né, final dos anos 80, já anos 90, a gente ia em tudo quanto é lugar. O Herbert Daniel sentava nas mesmas cadeiras que todo mundo, ninguém tinha medo de sentar na cadeira dele. Quer ver uma coisa que foi chocante para mim? Eu fui a um show, talvez o último show do Cazuza. Cazuza enxugou, eu conhecia a Lucinha, não cheguei a conhecer Cazuza pessoalmente, só Cazuza cantor, né, não pessoa física. Cazuza enxugou o suor com a toalha e joga para a plateia pega. Eu estava com colegas médicos, eu olhei assim, falei, gente, na enfermaria ninguém quer encostar em ninguém, tem medo, familiar abandona. Cansei de ver pessoas abandonadas. Uma das histórias sou eu sentada sem coragem de ir embora porque não tinha uma pessoa para visitar um paciente que estava morrendo. Mas o Cazuza pode. O suor do Cazuza não infecta. É muito triste isso. É por isso que eu digo que são conceitos pré-estabelecidos pelas fantasias das pessoas. Por isso que eu falo que o preconceito não acaba, porque a informação não basta. Na verdade, então, eu acho que eu traduzi mal a sua sugestão, porque eu botei o nome do programa de por que o preconceito não acaba. Na verdade, você está afirmando, você não está fazendo uma pergunta. Infelizmente, eu estou afirmando. Eu botei um ponto de interrogação. Eu achei que quando você me mandou a sugestão, você tinha esquecido de botar o ponto de interrogação. Eu ia te dar uma fórmula mágica, uma resposta. Não, eu achei que você estava colocando o motivo. Por que o preconceito não acaba? Você estava fazendo uma interrogação. Por que não acaba? Já era para ter acabado. Não, você está afirmando o preconceito. Mas não acaba mesmo. Por causa disso, e é por isso que numa dessas palestras que eu falei dos jovens, eu tenho outra que se chama Saúde Integral de Pessoas Trans, que eu falo muito sobre isso e eu demorei a avaliar se era correto eu falar. E aí conversei com uma farmacêutica que eu admiro muito, que ela se identifica como travesti, porque ela diz, travesti é um ato político. Então, eu não sou uma mulher trans, eu sou uma travesti. Ela trabalhou 12 anos no Ministério da Saúde. Chama-se Alicia Krieger. A Alicia me falou o seguinte, Márcia, você tem a informação técnica, você tem vivência com as pessoas trans, você está sempre com a gente, você tem condição de dar voz quando não é possível que aquelas pessoas tenham voz. Então, claro que cada uma de nós quer ter voz, como também na questão dos homens trans. Eu sou muito amiga do Jordan Lessa, que é um homem trans ou um trans masculino, que são os dois nomes usados. O pessoal mais jovem prefere trans masculino. O Jordan fala por si. Ele tem livros. Eu até tive o prazer de ser convidada para fazer o prefácio do livro dele, chama Missão Vencer. Então, uma coisa quem pode falar, fala por si. Então, a pessoa tem voz. Eu não quero dar voz a quem já tem voz. Eu quero ajudar a quem não pode ainda falar. Por isso que eu gosto do poder falar. E aí, nessa história, eu gosto de lembrar que eu tenho privilégios. Eu sou médica, eu tenho facilidades porque eu tive informações técnicas. Então, quando eu me proponho a falar de saúde integral de pessoas trans e travestis, eu não quero falar por elas. Eu quero passar informações sobre o viver como pessoas vulnerabilizadas que eu vejo, pessoas que por existirem são assassinadas, pessoas que são desrespeitadas no dia a dia. Então, tudo isso
quando a gente usa o termo interseccionalidade, é porque quando junta isso tudo, como eu falei antes, se é uma pessoa que vive com HIV, que é negra, que é travesti, que mora numa comunidade, não tem acesso à saúde, não tem acesso à informação, você vai juntando, essa pessoa parece assassinada na esquina. Ela não vai viver com HIV. Aí vem aquela coisa, viver com HIV é fácil, toma remédio, são 2 comprimidinhos por dia. Não é fácil, porque depende da pessoa, depende do acesso, depende da informação. Então, eu acho que a gente tem que abrir esse leque, como eu falei até recentemente numa gravação que eu fiz, a gente tem que abrir o bloco e deixar o bloco aberto. A gente não pode ficar fechando o bloco e abrindo o bloco, fazendo vários ciclos. Senão a gente vai, daqui a mais 40 anos, que eu não vou estar mais aqui, a gente está falando da mesma coisa. Porque se não aparecer a cura, que é a história da tuberculose, por exemplo. Quanto tempo a gente vai falar a mesma história? Descoberta da bactéria em 1882, os remédios no final da década de 40. E as pessoas continuam. 1,5 milhão de mortes por ano. Bom, deixa eu... Você no intervalo aqui, você mencionou a questão do tabagismo. Fala um pouquinho aí dessa coisa de estilo de vida, porque às vezes a pessoa se sente tendo que cuidar de tantas coisas e não vou cuidar de mais esse problema. Eu ainda vou fazer um programa aqui, provavelmente com a agenda lá para março, sobre a questão do estilo de vida, né? Porque tudo que a gente lê hoje em dia sobre os agravos, doenças crônicas, mas também doenças infecciosas, quer dizer, doenças crônicas não transmissíveis, a gente vê que há um componente que é genético, e há um componente ambiental e há o fator propriamente de agressão. Mas existe uma questão chamada estilo de vida. Para praticamente todas as doenças, você tem questões que, se você modificar o seu chamado estilo de vida, por exemplo, um infartado, né, ele tem que caminhar, né, ele tem que, enfim, uma pessoa que seja obesa, ele tem que comer menos alimento ultraprocessado, diminuir o açúcar, diabético, idem, né? E aí você estava falando que o paciente que vive com HIV, você também tem que aconselhá-lo em outras questões que não tem nada a ver com sexualidade, né? Tem a ver com a vida, com o estilo, tal do estilo de vida, né? Aí fala o que você estava comentando sobre o tabagismo nesse grupo. Uma coisa que eu acho interessante, isso no mundo inteiro, e inclusive nas conferências eles mostram, que a partir do diagnóstico do HIV, você pode melhorar esse estilo de vida, você pode melhorar a qualidade de vida, porque tem... Aí eu vou generalizar, mas óbvio que eu vou chegar no HIV. Mas a partir de um susto, que é um diagnóstico, independentemente de que diagnóstico, a pessoa tem 2 maneiras de lidar. Ou ela aceita e aproveita e pode transformar para melhor, ou ela entra no processo de depressão e até morre daquilo, que é o que a gente vê. Muitas pessoas se entregam e é um pulinho para a morte. E aí, isso, teve uma conferência internacional, já tem um tempo, talvez agora, vou chutar, porque só de pandemia de Covid já tem 3 anos, então vou chutar que deve... 4º ano já. Pois já deve ter uns 10 anos isso. Eu estava numa conferência e aí entrou o palestrante, ele entrou rindo, era uma conferência pequena, era só para médico, porque tem umas para ativistas que tem 30, 40 mil pessoas. Aí ele entrou falando assim: eu tenho uma notícia para dar para vocês. Quem vive com HIV vive mais do que quem não tem HIV. Aí chocou. Um olhou para a cara do outro. Aí ele falou: eu vou provar. Ele separou por faixa etária, 20 a 30, 30 a 40, chegou lá nos 80 a 90. Por quê? Porque a pessoa muda o estilo de vida. E aí ele começou a mostrar que as pessoas param de fumar,
passam a fazer exercício, passam a fazer exames semestralmente, dependendo do país, trimestralmente, porque aqui a gente faz de 6 em 6, mas muitos obrigam o paciente a fazer de 3 em 3 meses para buscar o medicamento com o exame. E aí ele foi mostrando o que acontece nessa sequência de fazer exames de 3 em 3 meses ou de 6 em 6, parar de fumar, fazer exercício, mudar a alimentação e a pessoa vive mais. Então, claro que tem que ter adesão aos medicamentos para atingir carga viral indetectável. E aí, a partir dali, muda tudo. Eu tenho essa satisfação, essa enorme gratificação no meu consultório, porque hoje em dia eu estou aposentada da rede pública, de ver que realmente as pessoas falam: Márcia, a minha vida mudou para melhor. É claro que eu não vou dizer que bom eles falam, que bom que eu peguei HIV, né? Eles falam isso. Mas eles falam assim: a partir do HIV, eu realmente melhorei, porque eu não fazia exercício, passei a fazer. Eu comia mal e passei a comer direito. Eu mudei totalmente. E o cigarro, eu tenho uma grande parte dos pacientes que param de fumar. E eu tento fazer isso no Pela Vida conversando, porque no Pela Vida não tem atendimento médico, não pode ter assistência médica direta. Então, é uma mudança brusca e não é assim, não é um sacrifício. Eles encaram como: a partir de agora eu vou fazer isso. E aí eles vão fazendo, e como o exercício se transforma numa coisa prazerosa, que pode ser desde uma caminhada. Eu falo assim: você pode caminhar? Faz o seguinte, ó, você anda 10 minutos para frente e 10 para trás, deu 20. Eu falo: eu estou falando sério, faz isso. 10 pra... Aí eu até faço umas brincadeiras: mas não é para caminhar conversando com alguém, não. Anda 10 minutos rápido para frente e volta 10. Depois você faz 15 para frente, 15 para trás. Meia hora que você vai andar. E aí eu vou conversando, a pessoa vai mudando, aí muda a aparência, aí começa a gostar, que perdeu peso. E aí, claro, que isso não dá para generalizar. Eu tenho um paciente que teve recentemente isquemia, ele é obeso. E eu falo para ele: você esqueceu que o tempo passou, porque você ia morrer. Ele estava muito grave com AIDS, chegou a internar com AIDS doença. E aí, quando eu não comentei, mas a gente hoje separa bem viver com HIV e ter AIDS, porque a AIDS é a doença. Então, ele estava com AIDS doente, gravíssimo, com células CD4 baixíssimas, e aí ele reverteu o quadro, graças aos medicamentos antirretrovirais. Isso por volta de 96 para cá, que foi quando a gente começou a ter remédios bons. Na imaginação dele lá, na fabricação que ele fez lá cerebral, ele tinha que engordar. E aí eu falei: você ficou com uma ideia errada, porque hoje você está acima do peso, faz o seu coração não suportar. E aí ele hoje está ótimo do HIV, está indetectável desde essa época e está tendo um monte de problema cardíaco, já infartou. Essa combinação de fatores, quando a gente consegue mostrar para o paciente, para ele separar, esquece essa imagem de AIDS de uma pessoa magra, isso é doença, porque não é mais. Você está ótimo, tua carga está indetectável, você pode ser magro e saudável, porque senão eles misturam aquela imagem ruim de... Eu acho que ficou uma imagem. Você já tem falado muito sobre o sucesso do tratamento, né? Sobretudo nós que pegamos a época que os tratamentos não tinham sucesso, muitas vezes nenhum, né? Mas a ideia que você passa assim hoje, que você passou aqui no programa e com a sua experiência de 40 anos nessa área, é de que o HIV realmente se tornou uma doença crônica, por enquanto não há ainda a cura. Fala um pouquinho dos chamados, rapidinho mesmo, dos chamados casais sorodiscordantes, e fala também dessa questão que você mencionou, acho que antes do programa começar, de pacientes seus com 3 filhos, né, os 3 saudáveis, não vivendo com HIV. Como é que está essa situação hoje?
Então, vamos começar pelo nome. O soro discordante virou soro diferente. Soro diferente. Por conta do fato... Aí, para nós, tecnicamente falando, não tem nenhuma diferença. Mas do ponto de vista do que eles escutam, por isso que a gente acaba respeitando a questão das palavras, eles acham que ninguém está discordando de ninguém, então vamos usar outra palavra. Sim. Eles mudaram. Os próprios ativistas mudaram para soro diferente. E aí... porque um tem, o outro não tem, o que a gente faz? Vamos entender essa relação. Como é a relação de vocês? É uma relação aberta? É uma relação monogâmica? Porque se é uma relação monogâmica mesmo, uma pessoa vive com HIV e tem carga indetectável há muito tempo, e a gente faz um corte de 6 meses por segurança, não precisa fazer PrEP da outra pessoa, não precisa fazer nada. E pode haver uma relação sexual sem preservativo, e se for um casal heterossexual, essa mulher pode engravidar e ter e o casal ter seus próprios filhos. Então, alguns casais que eu trato, que eu acompanho, já tem 2 ou 3 filhos. Isso a gente vê, inclusive na Rede Jovem Rio, que é uma rede que não tem sede própria, é como se fosse uma ONG, mas não tem sede, é um grupo. E eu sou ligado a eles pelo então tá. Pelo já Facebook. tem também pessoas com 2, 3 filhos. E até meninas, inclusive meninas, eu acho que tem algumas que tinham nascido com vírus e já têm filhos. Então, assim, é um grande avanço científico. Quando é um casal, que já aconteceu isso uma vez, uma pessoa falou assim: ô Márcia, eu queria fazer PrEP. Eu falei, mas vem cá, você não mora... aí era um casal homoafetivo, que é o outro termo que a gente usa. Isso. Homossexual ou homoafetivo. Eu falei, você não é casado com fulano que está indetectável? Ah, Márcia, eu vou falar só para você entender, mas eu saio com outras pessoas. Eu falei, ah, sim, senhor, tá certo, porque era uma coisa fechada, porque a outra pessoa não sabia. Eu falei, e como é que você vai fazer PrEP? Sem falar. Não, mas aí eu vou fazer PrEP como se fosse uma coisa... Ai, olha, aí é uma confusão, porque a gente acaba entrando na intimidade e aí você vira meio cúmplice daquela maluquice, né? Porque não tinha indicação de PrEP pela situação oficial, e aí a pessoa vai usar a PrEP por uma situação extraoficial. Eu falei, não me mete nessa roubada não. Vai procurar uma unidade de saúde e aí você diz que você tem uma relação aberta. Porque é uma confusão, né? Eu conheço as 2 pessoas. É uma encrenca, né? Mas tem de tudo. Mas então, assim, normalmente a gente tenta entender como é o casal. Porque se é um casal que realmente só tem relação ali fechada, o I igual aí é real, não tem transmissão, e aí não tem indicação de fazer profilaxia nem para a mulher que vai engravidar, que não tem HIV. Maravilha, isso é um avanço, né? Essa carga indetectável, volto a dizer, para nós que vivemos aquela situação no início da pandemia, é terrível, é uma vitória da ciência, um negócio fantástico. Não, e isso, no início a gente ficava desconfiado, e aí achando estranho, e depois ficou comprovadíssimo. Bom, vamos encerrar o nosso programa daqui a alguns minutinhos, lembrando que você, no início, no primeiro bloco, você recomendou 2 documentários, né? Os Primeiros Soldados e Carta para Além dos Muros. Ambos estão no Netflix, você disse, né? Depois você ficou nos devendo um outro que você vai mandar um link, que eu não me lembro o nome do outro filme. O outro que eu comentei do Herbert, Daniel, mas aí não tem na televisão, seria na internet. Você sabe o nome? Não, porque são 2 partes de programa, 2 ou mais, programa gravado
Na rede, foi programa de televisão aberta, na Rede Manchete. Não é esse filme, não. Você mencionou. Depois eu vou rever o programa e te mando. Ah, é? Você falou de um outro, de uma cineasta, enfim. Nós comentamos aqui durante esse bloco sobre o livro que nós estamos recomendando, de autoria de Márcia Rachid. O livro já está na 2ª edição. Sentença de Vida, Histórias e Lembranças, a jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo, que no caso é o que foi a base do programa de hoje. Tem aqui uma fala, né, de um médico psicanalista: a incansável luta de uma médica para salvar vidas, e aí eu considero tão importante quanto combater o preconceito disseminado pelo HIV. Márcia, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, hoje em dia eu estou usando basicamente o Instagram, porque é o lugar que eu mais posto orientações. Viu, Roberto? Roberto é Márcia.Rachid. O Geraldo tenta me convencer de que realmente é o Instagram... lugar mais fácil, porque as pessoas escrevem no direct, aí eu respondo. Márcia.Rachid. Rachid se escreve R-A-C-H-I-D. E Márcia.Rachid no Instagram. E o livro, só para quem quiser, quer dizer, tem nas livrarias, tem na Travessa, tem outras livrarias, mas a editora entrega no Brasil todo. Ontem, por acaso, eu perguntei quanto era o frete, é R$3,50, então não tem frete. O Geraldo falou que nós estamos menos de um minuto. Qual é o nome da editora? Máquina de Livros. Então, gente, bom fim de semana, divulguem esse programa, cliquem ali no botãozinho do YouTube dizendo que gostou. Não aceito outra opinião. E divulguem, sobretudo divulguem. Isso é que é importante para a gente educar o algoritmo do YouTube. Bom final de semana para todos. Geraldo, obrigado. E Márcia, nem preciso dizer o quanto a gente está feliz por você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, Geraldo, a musiquinha do final.